Toda Copa do Mundo tem seus recordes. Recorde de gols, recorde de público, recorde de jogos empatados em 0 a 0. E claro que a Copa de 2006 também teve um recorde, mas foi um recorde negativo. O recorde de cartões vermelhos, de jogadores sendo expulsos, indo pro chuveiro mais cedo, vazando de campo. Rolou até um jogo em que praticamente todos os jogadores receberam cartão. E eu sei que parece que eu tô falando de Libertadores, mas não, isso aconteceu numa Copa do Mundo. Então fica aí que eu já vou te contar que jogo foi esse. O ano era 2006 e a Copa do Mundo chegava à Alemanha pela segunda vez. 32 anos depois da primeira Copa, realizada em 74, a Alemanha sediaria o seu segundo Mundial. Por isso, o país já estava automaticamente classificado para a Copa e só eles tinham esse direito. A Copa de 2006 foi a primeira em que o último campeão não se classificava automaticamente para a próxima Copa. E sobrou justo para o Brasil estrear essa nova regra, afinal, o Brasil foi campeão em 2002. E quando se trata de uma Copa do Mundo, um torneio organizado pela FIFA, é lógico que sobram polêmicas, corrupção, esquemas de compras de votos e por aí vai. O país favorito para sediar a Copa de 2006 era a África do Sul, mas um esquema de compra de votos teria garantido a Copa na Alemanha e tudo isso sempre com o alto escalão da FIFA envolvido. A África do Sul seria a sede da próxima Copa em 2010, mas isso é assunto para o próximo vídeo dessa série. Então, se você não quer perder nenhum conteúdo do canal, já sabe, né? Se inscreve e ativa as notificações para o YouTube te avisar sempre que surgir conteúdo novo por aqui. 12 estádios seriam usados na Copa e o mascote do torneio era o Goleu, um leão que ninguém gostou e ainda causou polêmica. O mascote foi um fiasco de vendas de produtos, tanto é que a empresa que comprou os direitos de comercialização foi à falência. O mascote tinha uma cara meio triste e ainda por cima não usava calças, o que causou uma estranheza para o pessoal lá na Alemanha, que acabou não se identificando com o Goleu e que também preferiu uma águia, que é o animal símbolo do país. A bola da Copa era Teamgeist, que em alemão significa espírito de equipe. A bola tinha um design todo futurista e que fugia daquele padrão tradicional dos gomos. Nos jogos antes da final, a bola era preta e branca, mas na final ela ganhou detalhes em dourado e também ganhou um novo nome, Teamgeist Berlin. A Copa de 2006 teve o maior número de seleções estreantes, pelo menos na época das Copas modernas. Jogariam a sua primeira Copa Angola, Gana, Costa do Marfim, Togo, Trinidad e Tobago, República Tcheca, Ucrânia e Sérvia e Montenegro. E sim, Sérvia e Montenegro eram um país só, mas que durou apenas 3 anos. Sérvia e Montenegro faziam parte da antiga Iugoslávia, junto com outros países que se tornaram independentes ao longo dos anos. Em 2003, o território da Iugoslávia era resumido basicamente em Sérvia e Montenegro, e por isso o governo local decidiu alterar o nome do país de Iugoslávia para Sérvia e Montenegro. Porém, em 2006, depois de um referendo popular, Montenegro conquistou sua independência e se separou da Sérvia, dando origem a 2 novos países. Um era a Sérvia e o outro Montenegro. Esse rolê todo aconteceu semanas antes da Copa de 2006 rolar. Mas Sérvia e Montenegro, jogando ainda como um país só, se classificou para a Copa em 2005. Ou seja, quando chegou a hora de jogar a Copa do Mundo, Sérvia e Montenegro tinham conquistado só uma vaga, apesar de serem 2 países, e acabaram jogando como um país só. A campanha do país na Copa foi horrorosa. 3 derrotas nos 3 jogos da primeira fase. A seleção brasileira fez exatamente o oposto. Venceu seus 3 primeiros jogos na primeira fase contra Croácia, Austrália e Japão. A seleção brasileira tinha vencido a Copa das Confederações em 2005 e ainda contava com um quarteto mágico, formado por Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Kaká e Adriano Imperador. Por isso, o Brasil estava entre os favoritos para vencer a Copa de 2006 e essa era a opinião de todo mundo. Menos a opinião do Pelé, que afirmou numa entrevista um mês antes da Copa que o Brasil era sim o favorito, mas que o favorito sempre perde. Sabe as palavras do rei do futebol. No grupo do Brasil, o grupo F, rolou também uma situação inusitada no jogo entre Croácia e Austrália. O jogador da Croácia, Josip Simunic, fez essa falta aos 17 minutos do segundo tempo e recebeu o cartão amarelo. Aos 45 do segundo tempo, o jogador croata fez mais essa outra falta e recebeu o segundo amarelo. 2 amarelos, cartão vermelho, certo? O juiz inglês Graham Poll desconhecia essa regra e permitiu que o jogador
jogador croata ficasse em campo com 2 cartões amarelos. E, não contente, 2 minutos depois o Simoniti ficou reclamando na orelha do juiz por um lance besta e recebeu o 3º cartão amarelo e aí sim foi expulso, finalmente. O árbitro Graham Poll encerrou sua carreira 1 ano depois e falou sobre isso numa entrevista. Obviously it was a human error which didn't affect the outcome of the match. So by not sending off Josip Simonic, had he then gone up and scored the winning goal for Croatia, which meant they qualified and Australia went out, I guess the match would have had to have been replayed. So the first thing was to be grateful that it didn't affect the outcome of the match. Ele ainda lançou um livro em 2009 e falou um pouquinho sobre esse episódio também. Ele conta que a Croácia tinha vários jogadores com descendência australiana e vice-versa, e na hora que o jogador croata foi falar com ele, o jogador acabou falando com sotaque australiano e o juiz se confundiu todo. Verdade ou não, a Copa de 2006 ainda contou com a estreia de 2 jogadores que viriam a ser os melhores do mundo, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Os dois não estavam nos seus melhores dias, como dá pra gente ver nas figurinhas do álbum da Copa de 2006. Aos 19 anos de idade, o Messi estreou em Copas pela Argentina na goleada por 6-0 sobre Sérvia e Montenegro na segunda rodada da fase de grupos. E já estreou causando e mostrando o jogador que ele viria a ser no futuro. O Messi entrou no segundo tempo no lugar do Maxi Rodrigues, e assim que botou os pés em campo, o Maradona comemorou como se fosse um gol na arquibancada. Mais tarde, o Maradona comemoraria de fato um gol, o primeiro gol do Messi em Copas do Mundo. Aos 43 do segundo tempo, ele recebeu esse passe do Tevez e mandou para a rede para fechar a goleada argentina. O Messi ainda fez mais um gol na Copa nas oitavas de final contra o México, mas o gol foi anulado por impedimento. Nas quartas, contra a Alemanha, o Messi não saiu do banco de reservas e a Argentina acabou sendo eliminada. Já o Cristiano Ronaldo, treinado pelo Luiz Felipe Scolari, teve bem mais minutos em campo. Ele estreou logo no primeiro jogo de Portugal contra Angola e até teve alguns bons momentos no jogo, mas foi substituído aos 15 do segundo tempo e fazendo cara feia. Nada muito diferente do Cristiano Ronaldo de hoje. No segundo jogo contra o Irã, o português fez o seu primeiro e único gol nessa Copa de pênalti. Nas oitavas, Portugal encarou a Holanda e esse jogo contribuiu bastante para aquele recorde que eu comentei lá no começo do vídeo, o recorde de cartões vermelhos. O jogo, que ficou conhecido como a Batalha de Nuremberg, teve 16 cartões amarelos e 4 vermelhos aplicados pelo juiz russo Valentin Ivanov. Com menos de 2 minutos de jogo, já rolou o primeiro amarelo na Holanda, depois dessa falta no Cristiano Ronaldo. 5 minutos depois, ele tomou essa solada e mais um amarelo que poderia muito bem ser um vermelho. A falta foi tão pesada que o Cristiano Ronaldo não aguentou e teve que ser substituído ainda no primeiro tempo. Mas não foi só ele que apanhou não, teve um monte de lance digno de uma final de Libertadores dos anos 60. Fora alguns lances que simplesmente o árbitro não marcou nem a falta, como nessa voadora aqui. A regra, pelo jeito, era a seguinte: para baixo do pescoço não é falta. Curiosamente, um dos milhares de cartões vermelhos do jogo não rolou numa jogada violenta, mas sim por essa mão na bola do português Costinha. Ao todo, na Copa de 2006 foram mostrados 28 cartões vermelhos, um recorde até hoje. E no jogo contra a Holanda, Portugal acabou vencendo por 1-0 e se classificou para as quartas de final. O Brasil também se classificou para as quartas de final ao vencer Gana por 3-0. Com um gol marcado logo aos 5 minutos de jogo, o Ronaldo Fenômeno marcou seu 15º gol em Copas do Mundo e bateu um recorde que durou até 2014. O Brasil também bateu outro recorde nesse jogo: 11 vitórias seguidas em Copas do Mundo, contando as 7 vitórias lá de 2002 com as 4 de 2006. Quer mais recorde? O zagueiro Lúcio ficou 386 minutos sem cometer nenhuma falta, batendo o recorde do zagueiro Gamarra, que tinha ficado 383 minutos sem cometer nenhuma falta. O Lúcio e o Gamarra precisavam dar umas aulinhas lá pro pessoal da Holanda e de Portugal. O Brasil acabou eliminado pela França nas quartas de final com um gol do Thierry Henry, depois de um apagão na defesa brasileira e da famosa história do Roberto Carlos arrumando o meião durante o gol. O Roberto Carlos foi muito criticado na época por ter ficado simplesmente parado no lance do gol francês. Mas o Roberto Carlos explicou numa entrevista que a sua função não era marcar o Henry, o autor do gol, e que nesse tipo de jogada o combinado era de que os jogadores brasileiros fizessem uma linha de impedimento. O lance mostra bem essa situação. 5 jogadores, incluindo o Roberto Carlos, fazem a linha de impedimento, mas outros 3 brasileiros resolvem acompanhar a bola, permitindo que o gol do Henry fosse validado. Na semifinal, a França venceu Portugal com um gol de pênalti do Zidane e avançou para a final para enfrentar a Itália. A final rolou no dia 9 de julho de 2006 no Estádio Olímpico de Berlim. Logo aos 5 minutos
minutos, o Materazzi derruba o Malouda dentro da área e o juiz marca o pênalti. Na cobrança, o Zidane quase mata a metade da França do coração, mas consegue marcar o gol. 1-0 para a França. Aos 18, o autor do pênalti, o Materazzi, sobe mais alto que todo mundo e empata a partida. Aos 35, a mesma jogada e quase o segundo gol italiano nessa cabeçada do Luca Toni, que foi parar na trave. No segundo tempo até rolou mais um gol italiano, mas foi anulado pelo bandeirinha por impedimento. A partida terminou 1-1 no tempo regulamentar e o jogo foi para a prorrogação. No tempo extra, as melhores chances foram da França, mas nada do placar ser alterado. Até que aos 5 minutos do segundo tempo da prorrogação, o Zidane perde totalmente a linha e dá essa cabeçada no peito do Materazzi. Dentro de campo, o juiz nem viu o que aconteceu, mas depois de ser avisado pelo quarto árbitro, mostrou o cartão vermelho para o Zidane. Na hora do jogo, ninguém entendeu nada, afinal, o Zidane nunca foi um jogador violento e raramente tomava cartão vermelho. Só depois da partida terminar é que a história foi explicada. O Materazzi era o responsável por marcar o Zidane e em vários lances ele puxou a camisa do jogador francês. Num desses puxões, o Zidane se irritou e disse que se o Materazzi quisesse, ele dava a sua camisa de presente para ele. O Materazzi não pensou duas vezes e logo respondeu: "Prefiro a sua irmã". Aí o Zidane perdeu a cabeça, ou melhor, encontrou a cabeça, né? Ela foi parar no peito do Materazzi. Esse lance ficou marcado, claro, pela violência incomum do Zidane, mas também por ser o último lance da carreira do jogador. Pouco antes da Copa, o Zidane já tinha anunciado que se aposentaria logo depois do torneio. A cabeçada acabou virando uma estátua de gosto um pouco duvidoso, né? E ficou exposta em Paris por 1 ano até ser comprada por um museu do Catar. Lá no Catar, ela ficou menos de 1 mês exposta na rua e foi retirada após protestos de grupos religiosos, já que a estátua representa um ato violento e também porque o islamismo proíbe a utilização de imagens como forma de idolatria. E cá entre nós, né? Uma estátua representando um ato de violência que aconteceu num jogo de futebol nunca deveria virar uma estátua, né? Vocês também acham isso meio absurdo? Deixa aqui nos comentários. Voltando para a final, a partida foi para os pênaltis. E com 5 cobranças perfeitas, a Itália conquistou o tetracampeonato. Na comemoração, o jogador Mauro Camoranesi ainda teve a cabeleira cortada dentro do campo. E mesmo com a expulsão, o Zidane foi eleito o melhor jogador da Copa. Com 5 gols, o alemão Miroslav Klose foi o artilheiro do torneio. Anos mais tarde, em 2014, o Klose roubaria o recorde de gols marcados em Copas do Ronaldo Fenômeno. E cada vez que eu lembro que tá chegando o vídeo da Copa de 2014, vai dando uma tristeza, vai dando uma vontade de chorar. E eu acho que eu nem vou fazer esse vídeo, já vou pular da Copa de 2010 para a Copa de 2018. Se tiver muito comentário dizendo não quero ver a Copa de 2014, eu não faço esse vídeo. Enquanto isso, para deixar a tristeza de lado, bora relembrar a primeira final de Copa do Mundo da história, a final de 1930. É só clicar nesse vídeo aqui do lado para saber tudo sobre essa final. Ou se você preferir, pode ser a de 34 também, não tem problema. É só clicar nesse outro vídeo aqui e ver imagens raras e históricas do maior torneio de futebol do mundo. Eu fico por aqui e até o próximo jogo.